Boa noite a todos. Hoje nós temos um convidado muito ilustre, Dr. Walter Aranha Capanema. Vamos falar de crimes cibernéticos, de segurança, e vai ser uma live muito interessante, não só voltada para advogados, como para toda a sociedade. Tem muitas questões que nós vamos abordar. Thaís, a imagem dele não está entrando. Tá dando algum erro aqui, porque ele tá fazendo o convite, eu aceito, aí não vai. Eu faço o convite, agora foi, graças a Deus. Foi. Olá, tudo bom? Olá, boa noite. Boa noite. Tudo bom? Tá me ouvindo direitinho? Tô te ouvindo muito bem. Que bom, doutora. Prazer aí, obrigado por me receber. Imagina, a honra é nossa. Tudo bom? Obrigado, tudo bem. doutora. Que alegria. Minha também. Então, Walter, eu queria que você falasse um pouquinho de você e aí depois a gente começa. O que você acha? Maravilha, podemos começar. Doutora, obrigado pelo convite. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Meu nome é Walter Capanema, eu sou advogado, eu sou professor de direito digital. Eu já trabalho com esse assunto há talvez uns 10 ou 15 anos, há bastante tempo. Eu coordeno cursos de direito digital por diversas escolas, né, na Emerge, coordeno a pós da FEMPERJ, coordeno os cursos de direito digital da minha escola, a Smart 3, e eu ministro cursos pelo Brasil aí de direito digital para advogados, magistrados, promotores. Então, é um grande prazer estar aqui com você para a gente conversar de um tema tão importante. É uma honra. Bom, eu tinha conversado com você para a gente, eu não sei por onde bem você quer começar, mas inicialmente dos perigos que vem aumentando, né? A cada dia na área digital, no direito digital, e, enfim, com os hackers, também entrando na parte celular, dos grupos que estão recrutando os jovens para serem mulas, dos pais que precisam ter mais atenção. A palavra é sua. Obrigado, doutora. Eu fico muito honrado aí com esse convite. E talvez, olha, dá para a gente falar de muita coisa, porque realmente são muitos problemas. Mas eu acho que talvez a minha fala aqui, doutora, seja uma fala mais de não de ficar trazendo problemas para assustar as pessoas, mas talvez de alertar a existência desses problemas para a partir daí a gente pensar em soluções, e principalmente em comportamentos seguros. Eu acho que a gente poderia talvez colocar aqui talvez como um ponto inicial da nossa conversa, doutora, talvez a pandemia, né? A pandemia, ela nos exigiu que nós ficássemos afastados todos, né? Todo mundo vivendo naquele afastamento compulsório, e a gente passou a ter que depender muito, seja para o trabalho, para a vida social, para a vida doméstica, da internet. Então todo mundo, se não já usava a internet, passou a usar ainda mais a rede. E a gente percebe que, sem dúvida nenhuma, durante a pandemia, por causa desse aumento do uso na internet, é que a gente viu aí um aumento, especialmente dos golpes na internet, né? A gente pode dizer aí que alguns golpes mais antigos, como golpes bancários, eles ficaram talvez mais engenhosos do ponto de vista do seu modus operandi e passaram a ser, digamos assim, manifestados pelo golpe do motoboy, o golpe do falso funcionário, o golpe do falso empregado do banco, o golpe olha, tem tanto golpe do falso namorado, então, vários golpes, né, que basicamente eles trabalhavam com algum tipo de história para fazer a vítima, de alguma maneira,
ou entregar o dinheiro, e aí você teria talvez uma questão em relação a estelionato, ou então ela ter um comportamento inseguro para digitar uma senha, para clicar no link, e aí você teria o furto mediante fraude. Seriam dois comportamentos diferentes, dois tipos penais diferentes, mas com talvez o mesmo objetivo, tirar o dinheiro da vítima. E eu coloquei, doutora, esse marco da pandemia não foi por acaso. Durante a pandemia, por causa desse aumento, a gente teve a promulgação da Lei 14.155 de 2021. Essa lei, ela promoveu diversas alterações no Código Penal, especialmente ligadas aos crimes cibernéticos. Ela aumentou as penas do crime de invasão de dispositivo, né, aquele famoso crime da Lei Carolina Dickmann, que muita gente acha que tem a ver com divulgação de nude, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? O caso que embasou a Carolina Dickmann foi um caso de extorsão, né? Extorsão de acesso às fotos. E o caso da lei, do artigo 154A, é um caso envolvendo invasão de dispositivo. Esse tipo, a pena original era de detenção de 3 meses a 1 ano, passou de reclusão 1 a 4 anos, eu acho. Essa lei também trouxe uma modificação no furto mediante fraude digital, né, que esse furto mediante fraude era o antigo artigo 155, parágrafo 4, inciso 2, a pena era de 2 a 8 anos, agora ele passou para o quarto B de bola, e a pena mínima aumentou para 4, então passou a ser 4 a 8 anos. E também, doutora, o terceiro marco aqui foi a criação, de certa maneira, de um tipo chamado fraude eletrônica. Eu acho que é 171, parágrafo 2º B de bola, é por aí. Que também é nesse contexto, ou seja, é de se ter aí um estelionato eletrônico. Então, doutora, eu acho que essas três alterações legislativas mostram o quanto a nossa legislação penal ela atuou de uma forma responsiva, reativa para essa questão dos golpes virtuais. Então, eu posso dizer que a pandemia teve uma grande repercussão justamente porque foi necessário uma lei que altera o Código Penal para enfrentar esses novos tipos penais. E me diz uma coisa, Walter, por que a gente tem tanta dificuldade de fazer um BO quando as nossas redes são invadidas? Facebook, Instagram, e-mail, simplesmente não fazem. O que eles colocam é assim, tem alguma foto sua nua? Ou então, tem alguma injúria, alguma calúnia? Eu não consigo entender isso. Doutora, são vários fatores que a gente pode colocar aqui. O primeiro fator, talvez seja a grande quantidade desse tipo de golpe que cresceu da última vez, né, dos últimos anos, né? E me parece que talvez a gente não tenha, talvez, servidores suficientes para trabalhar com essa situação, agentes da polícia suficientes para isso. Eu acho que também a gente não tem delegacias suficientes especializadas nisso. Eu acho que no Brasil todo a gente não deve ter mais de 10. Né? Uma aqui no Rio, a DRCI, acho uma em São Paulo, uma em Minas, Bahia, Sergipe, são situações assim, muito específicas. Então, eu acho, doutora, que é o seguinte, é um tipo de crime que cresceu muito, é um tipo de crime, quando a gente fala de crime na internet, eu me foquei muito, talvez, nesse primeiro momento, nessa situação de crimes, talvez, mais patrimoniais. Mas, na realidade, a gente pode talvez aqui dividir que os crimes cibernéticos, os crimes digitais, crimes da sociedade de informação, quer dizer, não existe um conceito único. Talvez cybercrimes seja talvez o mais formal, porque a gente tem a Convenção de Cybercrimes lá de Budapeste, mas o que a gente pode dizer aqui é o seguinte, doutora, a gente pode ver que o cybercrime basicamente é um tipo de crime, né, que basicamente ele ou afeta dados, né, pela destruição, pelo acesso, pela adulteração, ou então é um tipo de crime que ele utiliza a internet, a tecnologia como instrumento. Quer dizer, no primeiro caso, a gente poderia ter o caso do Carolina Dickmann, em que, do artigo 54A, em que um computador é invadido e seus dados são obtidos, né, são adulterados. Né? E no segundo caso, a gente pode pegar, por exemplo, o caso de uma calúnia, um crime contra a honra, quer dizer, um crime que
sempre existiu nos meios físicos, mas que se tornaram crimes mais fáceis de serem praticados no ambiente digital. E, de certa maneira, por serem praticados no ambiente digital, eles podem ter aí uma maior repercussão. Uma maior repercussão e maiores efeitos. Deixa eu te falar uma coisa. Chegou a mim um caso, dois, aliás, né? Uma menina perdeu o Instagram dela, não conseguiu recuperar. Uma outra pessoa teve o Facebook invadido e criaram vários Facebooks, porque o hacker descobriu o login. Um celular foi invadido e criaram grupos com o nome da pessoa, como se a pessoa fosse XYZ. Tem uma pessoa que eu conheço que foi até o Facebook, disse que não era o Facebook, não se responsabiliza, porque vem do login da pessoa. E outra coisa, eu já levei uma cliente na cidade da polícia, crimes virtuais, com o e-mail dela foi invadido, profissional, Facebook profissional, Instagram profissional, e o que eu ouvi digamos, eu nem falo policial, porque ele devia estar fazendo outra coisa. Foi exatamente isso. Teve nudez, teve injúria, teve calúnia. Como é que a gente fica? Eu vejo, doutor, que realmente é o seguinte, talvez pela escassez de pessoas, né, de mão de obra, eles talvez tenham procurado se deter naqueles crimes que tenham talvez o maior efeito para a vítima, né? Especialmente os crimes de exposição não consentida de nudez, né? de divulgação de nudes. Né? Eu acho que nessa situação, talvez eles vão procurar dar um tratamento primordial. O grande problema é que, é uma quantidade muito grande, eu diria que é uma quantidade gigantesca de crimes que são praticados todo dia, especialmente crimes contra a honra, né? Porque para você praticar um crime contra a honra na internet, você não precisa de uma grande expertise. Você tem uma conta em alguma rede social, às vezes as pessoas nem utilizam um perfil fake, utilizam às vezes as próprias fotos, né? E as próprias credenciais fidedignas para fazer esse tipo de acesso. Então me parece que nesse caso que a senhora narrou, doutora Ana, é um caso em que talvez esse agente, né, esse servidor, essa pessoa, ela tenha procurado aí filtrar aquilo que ela entendia ser mais relevante. Mas é uma falha, né? Porque entrar no e-mail profissional onde tem dados de clientes, isso é uma falha muito grave. Sim. Doutora, só me permita aqui dar uma dica, né? Uma dica para quem está nos assistindo. É muito importante que a gente tenha nas nossas contas de redes sociais e de e-mail um procedimento chamado autenticação de 2 fatores. Esse autenticação de 2 fatores é como se, para você se logar, se conectar num site, num sistema, você passasse por 2 controles, né, de acesso. O primeiro controle é o seu login e senha, o segundo controle por exemplo, o envio de SMS, o uso de um certificado digital. Então, as possibilidades são muito grandes. Então, eu acho que para os nossos e-mails profissionais são tão relevantes, e a senhora, doutora, que é uma figura pública assim, que é muito conhecida, eu acho que é fundamental a gente ter esse tipo de controle, esse tipo de parâmetro. Eu sei que às vezes é um pouco chato, até a doutora Lúcia falou aqui, né? Mas eu acho importante porque garante a nossa segurança, porque tem uma coisa muito importante, né? Um criminoso, quando ele está justamente agindo, e eu vou ser redundante, mal intencionado, ele vai procurar escalar o ataque, ou seja, ele vai procurar invadir o máximo possível. Se ele entrou na sua cozinha, ele vai querer, de repente, ir no seu quarto. De que maneira? Se eu conseguir, de repente, acessar o seu Instagram,
talvez eu consiga acessar o seu e-mail. E a partir do seu e-mail o criminoso consiga acesso a todas as contas vinculadas àquele seu e-mail, né? A conta de trabalho, uma conta, de repente, de uma nuvem, o seu celular, que de repente está vinculado àquele telefone. Então, por isso que é muito importante a gente ter também uma outra dica, doutora, me permita aqui uma sugestão humilde de um profissional, Imagina. é ter uma senha diferente para cada coisa. Por favor, não briguem comigo, não atirem no mensageiro, mas o ideal, doutora, é a gente ter uma senha para cada coisa, né? Ou você faz variação, ou você, né, anota num lugar muito escondido, com código, mas eu acho importante é ter uma senha para cada coisa. Eu inclusive, quando eu peguei essa cliente, o que eu fiz foi o seguinte, eu não sou TI, né? Mas eu sugeri a ela que fizesse offline todas as trocas de senha, não deixasse nada no computador, porque o computador dela foi invadido 687 vezes. Meu Deus! E aí, senhas diferentes, com mais de 15 caracteres, e deixasse anotado no papel, não colocasse nada no computador. Concordo, doutor. Porque isso, de certa maneira, evita que a gente sofra novos ataques, né? Ou então que o criminoso persista o ataque. Porque, às vezes, doutor, o que acontece é o seguinte, dependendo do tipo de ataque, né, e do grau de sofisticação, um criminoso que tenha invadido um computador, ele muitas vezes ele vai colocar um programa lá para que esse ataque persista, ele volte, né? Eu diria que esse tipo, talvez, de artimanha, ela talvez fique mais evidente, ou seja, mais presente em ataques a servidores, ataque a sistemas. No nosso caso de casos assim, específicos, não me parece que seja tão comum assim, mas ainda assim é possível. A situação dela é bem complicada, bem complicada. E em relação a que eu também, até o jornal passou uma matéria, não me lembro bem quando, que justamente com aquela história da pessoa colocar um rosto, né, visando, digamos, um adolescente, uma criança, e daí começa a conversa, entra em jogos violentos, até marca encontros, chega lá, não é a criança, né? Como é que os pais podem fazer para ter algum tipo de controle, né? Porque as crianças se sentem invadidas, né? Dependendo da idade, principalmente. Mas que tipo de dica você daria para os pais? Boa pergunta, doutor. Eu quero aqui deixar só um abraço para o amigo Danilo, que está aqui, Danilo Andreato. O Alexandre Coelho deu aqui uma dica de usar o programa KeyPass, é muito bom. Esse programa é um programa gratuito, né? A Kaspersky, o antivírus, também tem um programinha, como se fosse, digamos assim, uma lista de contatos das suas senhas, que você coloca lá dentro direitinho. Doutor, essa pergunta é muito interessante e eu diria é muito difícil para os pais, porque normalmente a gente procura educar os nossos filhos, pelo menos, né, se for uma boa educação que a gente teve, com os parâmetros dos nossos pais. Então, se eu fui bem educado, eu vou procurar reproduzir essa educação para os meus filhos. Se não for nada traumático, né? Aí se resolve do psicólogo. Mas o que eu acho importante falar é o seguinte, que nessa atual situação, nesse atual momento que nós estamos vivendo, nesse mundo pós-milênio, os pais pós-milênio, eles ficaram muito perdidos porque os pais são diferentes, né? A questão da internet, de comunicações online, são tipos de atividades que não tinha na época deles. Então, aquela questão de como é que você vai educar o seu filho nesse mundo real, nesse mundo novo, virtual, que tem tantos perigos, né? O perigo não está mais na sua casa, o perigo está no celular, o perigo pode estar no computador, né? O criminoso não precisa pular a sua janela, basta ele falar com o seu filho num grupo de Telegram, num grupo de alguma coisa. Então, eu vejo que os pais precisam, antes de mais nada, não ficar presos a esse alarmismo que às vezes a imprensa coloca, um alarmismo de que se você acessar a internet, seu filho acessar a internet, ele vai
perder os seus rins, ele vai... Não, eu acho o seguinte, existem perigos, mas é preciso que os pais eduquem os filhos e até, de certa maneira, com alguns parâmetros daquela época antiga que a gente foi criado. Que ainda pode servir, por exemplo, aquela coisa de ter cuidado com estranhos que você fala, eu acho que faz muito sentido, né? Então, quer dizer, algum perfil novo vai falar contigo na rede social, todo mundo cuidado com as informações que você coloca, né? Cuidados com as fotos que os pais também colocam. Porque também, eu diria, doutora Ana, que os pais também são vetores muito importantes de problemas. Né? Hoje em dia a gente vive muito de ficar se exibindo, postando foto de casa, ostentando. Muitas vezes os pais postam os próprios interiores das suas casas, né? Onde seus filhos estudam, onde eles trabalham. Né? Ou seja, facilita toda a possível atuação de um criminoso. Então, eu acho que os pais precisam dar, primeira coisa, precisam dar exemplo. Precisam ter cuidado, né? E justamente explicar para os seus filhos tomarem cuidado com quem eles falam, o que eles falam, né? Os dados pessoais que eventualmente eles revelem, os cuidados com programas que frequentam, porque, muito embora, doutora, a gente tenha visto agora uma questão muito grande de divulgação de conteúdo, né? De nude, né? Dessas coisas, eu diria que esse tipo de perigo em relação à criança e adolescente não são perigos recentes, né? Eu me lembro que talvez uns 5, ou 6, ou 7, ou 8 anos, eu me lembro que tinha aquele caso da baleia azul. Sim. Né? O caso da baleia azul foi até um projeto de lei que modificou o artigo 122 do Código Penal, né, a incitação, e passou até a previsão da automutilação também nesse penal, né, a incitação à automutilação. Eu me lembro que nesse tempo, doutora, esse vídeo está até no YouTube, eu fiz um evento na Emerge, organizei um evento na Emerge, foi a delegada da antiga DRCI, a Daniela, o Guilherme Caselli, delegado de São Paulo, e a gente conversou sobre isso e mostrou que talvez a melhor estratégia seja a prevenção. A questão envolvendo essa questão do deepfake é uma situação que não é necessariamente nova agora, né? Talvez a gente pode dizer aí que já existe há uns 2 ou 3 anos, né? O deepfake era um usuário, né? Era um username de um fórum chamado Reddit, né? É um fórum, é um site que admite várias comunidade de nudes, comunidade de jogos. Quer dizer, é uma comunidade de mais diversos interesses, bons e ruins. E aí esse usuário ele criava fotos de atrizes de Hollywood nuas. Então, essa ideia que ele fez, usando IA principalmente, eu vejo que acabou sendo utilizada em outras IAs. Parece que talvez o marco mais interessante, mais importante, foi ainda esse ano, talvez agosto ou setembro, lá na Espanha, quando adolescentes espanhóis eles teriam pego uma IA, eu acho que eles pegaram a IA da Meta, que é uma IA que parece que você pode colocar no seu computador, destravaram essa IA, porque a IA tem limite de coisas que você pode ou não fazer. Por exemplo, se eu pego a IA da Microsoft, o Copilot, e peço para criar uma imagem de um adulto surrando uma criança, ele vai dizer que isso viola os termos de uso. Então, o que acontece? São parâmetros, são chaves, são controles que a IA tem. Esses jovens, eles baixaram a IA para a máquina e destravaram, desbloquearam. A partir daí, eles conseguiram criar fotos de nudez das suas colegas adolescentes. Isso deu um problema gigantesco. Porque é uma questão interessante, doutora, porque acaba sendo um passo além da exposição não consentida, né? Talvez a primeira geração de exposição não consentida é aquela namorada, ex-namorada, né? Ex-esposa, ex-noiva, que muitas vezes ela, confiando no seu namorado, ex-namorado, no marido e tal, ela envia fotos para ele e ele, no término desse relacionamento, uma questão de vingança e mostra quanto o nosso Brasil é um país machista, né? Ele resolve divulgar esse conteúdo para, de alguma maneira, causar uma morte moral para essa mulher. Eu vejo que a ideia é causar morte moral, tipo, já que você não vai ser minha, não vai ser de ninguém. Então, o que acontece? Essa é a primeira geração. A segunda geração é uma situação mais avançada em que a mulher jamais tirou uma foto. A moça jamais tirou foto, teve o maior cuidado e tal. E não estou julgando quem tirou foto. Não estou aqui para julgar. Sim. Eu acho que o direito tem que fugir dessas questões morais. A moral resolve lá com religião, com filosofia. Então, chega essa moça, né, que nunca posou para mim,
nada, chega o namorado, pega a foto dela, uma foto convencional, e coloca nesse aplicativo para, digamos assim, criar uma foto dela nua, né? Ou tirar a roupa dela virtualmente, né? Naquela situação, tirar a roupa dela e acontecer isso, né? Ou então ele colocá-la num corpo virtual parecido com o dela. Então, as possibilidades são muito grandes. E eu vejo que nos dois casos a gente pode configurar o tipo penal, né? Eu acho que dá para a gente encaixar aqui os nossos tipos penais. E me diz uma coisa, Capanema, o que você acha? Você acha que a gente está avançando no sentido de defesa? Porque, olha, por exemplo, deu no Repórter que descobriram que o Rama estava entrando em contato com adolescentes aqui no Brasil para se tornarem terroristas. E não se sabe o que oferece e tal, mas a inteligência descobriu isso. Olha onde a gente está chegando. Doutor, eu vejo que essa questão, digamos assim, desse assédio que esses criminosos e que os terroristas fazem, não é nada assim, talvez necessariamente novo, né? Mas talvez agora, com essa questão, com esse atentado que Israel sofreu dos terroristas do Hamas, talvez isso tenha ficado mais na pele, mais latente, né? Mas isso sempre aconteceu, seja para o tráfico de drogas, seja para outros crimes bancários, por exemplo, sempre existiu esse tipo de assédio de criminosos. E, novamente, é muito importante se ter aí algum tipo de conversa da família, né? Algum tipo de interferência da família. Eu não vou dizer talvez não vou dizer controle, né? Eu vou dizer talvez de uma influência positiva da família para que esses jovens não se deixem aceitar esse tipo de assédio. Uma coisa, doutor, me permita aqui só colocar um parênteses. Talvez essa conduta de criar esses falsos nudes, a gente consiga encaixar, eu estou aqui fazendo uma pequena colinha, me permita, é o 216B de bola do Código Penal. É o crime de registro não autorizado de intimidade sexual. O parágrafo único dele é muito interessante porque ele diz o seguinte, na mesma pena, né, a pena de 6 meses a 1 ano, um crime de menor potencial ofensivo, incorre quem realiza montagem, fotografia, vídeo, áudio ou qualquer outro registro com o fim de incluir pessoa em cena de nudez ou ato sexual, e por aí vai. Então eu vejo que essa coisa do deepfake, né, de você criar um registro de foto, né, essa montagem, também inclui. Quando eu falo em montagem, eu acho que você pode colocar esse conceito, estar nesse conceito de deepfake. Entendi. E o que mais que você... Por exemplo, o celular. Como é que as pessoas podem ter um celular mais seguro? Porque, por exemplo, o iPhone, ele veio como uma febre, né? Quando ele Sim. surgiu. E todo mundo acha que... Ah, peraí, tem um colega seu aqui te dando boa noite, é o Ricardo Ricardo. Gatti. Boa noite, Ricardo. Seja bem-vindo. Ele é TI também. Opa. Então, Ih, me perdi. Já está falando da questão do celular, do A iPhone, gente isso, do sabe iPhone. que não é para clicar em link, tudo isso a gente sabe, né? Já tem as pessoas já têm alguma noção de alguns golpes. Mas, por exemplo, a plataforma do Uber, eu vou dar um exemplo, tá? Sim. Aconteceu com outra cliente minha. Ela teve que trocar 3 cartões, porque saía país, cidade, aeroporto de Jacarepaguá, favela, e a conta de um mês deu R$ 9.000. Meu Deus. Meu Deus. Doutora, eu acho que é preciso que ela veja o seguinte, em quais os lugares ela colocou esse cartão de crédito? Quer dizer, será que ela colocou em vários lugares? Não, Será que o ela vazamento tinha foi... colocado só no Uber. Então é possível que, de repente, esse vazamento tenha sido do Uber, né? Da plataforma. Aí a gente está indo em cima do Uber, entendeu? Porque ele tem responsabilidade, claro, Sim. né? Ele tem que dar segurança para o usuário. Isso, tem que ter essa segurança.
Eu até acho que é aplicável também a LGPD. Além de ser aplicável o CDC, né, o princípio da segurança do CDC, também é aplicável o princípio da segurança do artigo 6º da LGPD e o 47 da LGPD, né, o dever de segurança dos dados pessoais. O dado de cartão de crédito é um dado pessoal. Ó, só para você ficar contente, nós estamos com 514 pessoas te ouvindo. Parabéns, doutora. A senhora é um sucesso. Sucesso aqui é a senhora. Não. Eu só peguei aqui o bonde. Parabéns, doutora. Que é legal ter isso aí. Eu procuro, né, sempre falar de diversos temas, e não é só para advogado, claro, é para a sociedade, né? A gente tem que se preocupar com o ser humano, né? Tá faltando muito essa questão de você olhar para o lado. Eu vou dar um pequeno exemplo. Você vê um casal brigando na rua, você acha que não tem que se meter. Tem que se meter sim. Tem que se meter sim. Ou chamar a polícia. Não, as pessoas saem andando, entendeu? Não fazem nada. É um egoísmo. Eu não sei. Me desculpa, assim, se falta de religião, porque todos somos filhos de Deus. Ou quem não acredita em Deus, acredita, sei lá, em alguma energia. Deveria ser positiva, né? Pensar no próximo. Isso me atinge muito, principalmente com a questão da pedofilia. Sim. Isso tá muito sério, muito sério. Sim, porque na realidade as pessoas pensam que essa questão da pedofilia, né, o abuso sexual infanto-juvenil, são tipos de crimes, né, que surgem e são restritos à dark web, né, aquela parte da internet que necessita de programas específicos de criptografia e que garantem um certo anonimato. Mas não, na realidade, esses tipos de crime, né, que a gente tem principalmente lá no 241, 241A, B de bola e diante do ECA, esse tipo de crime, esse tipo de crime, a gente percebe que sempre é alguém que tem contato com criança, que efetivamente vai fazer aquela filmagem, aquela gravação, normalmente são homens, né? Não quer dizer que sejam só homens, mas a gente pode dizer aí, pela literatura, pela doutrina, e até mesmo pela jurisprudência, pelas notícias, que a maioria esmagadora dos criminosos são homens, né? E são homens que têm, às vezes, acesso lícito às crianças. É o professor, é o motorista da van, é o caseiro. Então, essas pessoas que, às vezes, aproveitam a aparente confiança, a confiança que a família atribui a eles para fotografar, para filmar, para praticar outras condutas abusivas. Então, eu acho importante, talvez desde cedo também, os pais e responsáveis explicarem para os seus filhos os comportamentos indevidos que devem ser evitados, evitar que determinados tipos de contato com os adultos. Eu acho importante, né, até de uma certa idade mais nova, começar a trazer esse tipo de conscientização. O Ricardo Gatti está te perguntando como evitar os trojans e o malware. Boa pergunta, Ricardo. Ricardo, o que é Trojan? Trojan vem do inglês de cavalo de Troia, né? Que vem daquela famosa história, né, da Ilíada e da Guerra de Troia, né? Ou seja, é aquela história do presente de grego, né? É um programa de computador que ele parece um presente, parece uma coisa positiva, né? Você recebe e-mail, olha, clique aqui para atualizar o seu sistema do cartão de crédito. Então ele parece um bom programa. Mas quando você clica, ele instala no seu computador um programa que esse programa geralmente ele vai monitorar as suas atividades, especialmente atividades bancárias, e vai passar para o criminoso as suas senhas do cartão de crédito, ou as suas senhas bancárias. Então, o Trojan, portanto, é um programa que parece ser bom, mas na realidade ele tem uma função lesiva que vai trazer algum prejuízo para os seus dados ou algum prejuízo financeiro. Você também falou, e vou pegar o conceito, depois eu explico, o malware. O malware, a gente pode dizer que o malware talvez seja um gênero que o Trojan é uma espécie. Então, o que é o malware? Malware, em português, a gente traduziria como... o malware é uma junção de malicious software, né? Malware.
programa malicioso. Essa expressão, ela passou a estar no Código Penal com a Lei 14.155, né? Ele fala que a pena, ele fala, eu acho que no 55 parágrafo 4b de bola, ele fala na expressão programa malicioso. Programa malicioso é todo tipo de programa que ele pode, de alguma maneira, apagar dados, adulterar, deixar o computador mais lento, permitir que o criminoso controle o equipamento remotamente. Então, esse é um programa malicioso. O Trojan é uma espécie deles, né? Um programa que, digamos assim, que ele faz um ataque mais voltado para bancos. Como é que a gente faz? Como é que a gente evita isso? Desconfiando de todos os links que você recebe. Né? Se você recebe um e-mail, verifica que é o cabeçalho do e-mail, se efetivamente é aquela pessoa. Banco não costuma mandar essas comunicações para aquela coisa. Né? Cuidado muito eu já vi muito comunicação de processo, né? Andamento processual, já existe isso, igualzinho do PJE. Então desconfie muito. Né? Se você está usando o computador, passe o mouse por sobre o link. E ele vai mostrar para você qual o link que você vai estar clicando. Não é para você clicar, é para você passar. Ele vai dizer para você qual o endereço. E você vai ver que o endereço, geralmente, é um endereço que não tem nada a ver. Na dúvida, não clique. Eu acho que você tendo um comportamento de evitar clicar em links suspeitos, já vai reduzir de forma brutal o tipo o ataque dos trojans. Tá, aí voltando, eu estava falando do iPhone. O iPhone foi uma febre, ainda é, e ele vem com a propaganda de que ele é extremamente seguro. Não, não é. Invade-se iPhone com a maior facilidade do mundo. Eu acho, doutora, o iPhone muito mais seguro do que o Android. Eu acho, em termos de funcionalidade, o Android, os celulares da Android, Samsung, o meu aqui no caso é um Samsung, eu acho que às vezes eles conseguem ter talvez até mais funcionalidade do que o iPhone. O iPhone, infelizmente, está muito caro. Mas é inegável que o sistema operacional do iPhone, o iOS, ele é muito seguro. Eu posso arriscar que seja mais seguro do que o Android, porque o iPhone, a Apple, ele é muito paranoica, né, com essa questão de ter controle, né, e realmente ela manter esse controle muito grande sobre o sistema operacional, digamos assim, dificulta muito a atuação dos criminosos. Realmente até possível, né, não existe sistema inexpugnável, mas eu diria que é mais difícil do que o Android. Eu diria que é mais fácil causar um prejuízo no Android. Não, concordo com você, mas o que também entra no iPhone entra. É possível. O Kaspersky de grande porte e Bitweight. Peraí, só um minutinho, é o Ricardo Gatti. É o Bitdefender. O que você acha dele? Eu gosto muito do antivírus Kaspersky. Eu me lembro que eu participei uma vez de um evento, né? E o meu querido amigo lá, o Fábio Assolini, que trabalha na Kaspersky, ele me deu de brinde uma assinatura da Kaspersky. Era por um ano, aí depois eu tinha que pagar para renovar, e fui renovando e estou mantendo. Quer dizer, ele foi um bom garoto propaganda, ele trabalha na Kaspersky, o Fábio Assolini. Vale a pena seguir o Fábio aqui nas redes sociais, porque ele é uma pessoa muito interessante para comentar de TI, ele é um cara que trabalha com segurança. E eu tenho usado ele, tem sido bem legal comigo. Eu acho importante você ter um antivírus. A diferença, basicamente, do antivírus gratuito para o pago, dentre outras diferenças, é que o antivírus pago, ele se atualiza muito mais rápido do que o antivírus gratuito. Então, eu acho que se você tem uma máquina realmente que você precisa ter contato com muitos arquivos, eu acho que vale a pena você ter um antivírus, né? E sem fazer uma oração, né, antes de dormir. E outra coisa também, você falou da pandemia e tal, você visualiza alguém, no caso, pessoas com certo poder, deputados, senadores, enfim, preocupados com o que a população está passando em relação a esse tipo de situação, né? Me parece que não, doutora. Me parece que não, a preocupação não está proporcional ao problema que existe. Porque eu vejo que essa preocupação ela passa por várias situações. Primeiro, a questão de combate ao cybercrime, que aí você precisa, de certa maneira, ter tipos penais novos
Por exemplo, o crime de disseminar vírus, digamos, a conduta lesiva de disseminar vírus não é crime. Ela é uma conduta danosa, é uma atividade ilícita, mas não é uma atividade criminosa. Eu acho também que é importante, digamos assim, regulamentar a questão da proteção de dados. Eu acho que aí talvez não seja uma questão puramente do legislador. Eu acho que a nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados já deveria regulamentar a LGPD totalmente. Eu acho que a LGPD ainda demanda uma regulamentação que está demorando muito, né? E eu vejo também, doutor, que seria interessante a gente ter normas que, digamos assim, desburocratize e facilite o comércio eletrônico, né? A questão das startups. Eu acho que seria interessante a gente ter isso. Porque, por exemplo, no comércio eletrônico, a gente não tem uma lei específica, né? O CDC ele foi atualizado em 2013, certo? Eu vou dizer atualizado entre aspas, né? Porque essa atualização não veio de uma lei, né? Não é propriamente de uma atualização, é um decreto da presidente, acho que Dilma, que regulamenta o CDC para tratar do comércio eletrônico. O decreto 7962, de 2013. Então, você vê, digamos assim, uma previsão de deveres de informação, de arrependimento, específicos para o comércio eletrônico. Eu acho que isso deveria estar na lei. Deveria ter uma lei mais detalhada. Então, eu acho que tendo essa trinca, comércio eletrônico, proteção de dados e combate ao cybercrime, eu acho que a gente teria uma internet mais segura, mais eficiente e mais lucrativa para as pessoas de bem. Sem dúvida, porque as pessoas passam por danos morais, por danos, como eu te falei, dessa cliente, né? Com danos com os clientes dela, porque, afinal de contas, aí eu falo do advogado, né? O e-mail dele profissional, o Instagram profissional e o Facebook profissional é o escritório dele, faz parte do escritório dele. Sim. Sim. A gente, né? E não tem, como você falou, se não tem nudez, até digo mais, se não é uma atriz global, não acontece nada. Sim. Não tem uma repercussão. Na realidade, o que a gente percebe, doutor, é que realmente acaba tendo atuações em casos de maior repercussão, né? É como se o direito penal, principalmente o direito penal, fosse um corpo reativo, ou seja, não se procura verificar os casos mais reincidentes e a partir daí criminalizar. Não, é uma resposta penal a uma situação emocional específica. Se atacou uma atriz específica, famosa, como a senhora falou muito bem, ou então causou um dano que teve impacto nacional, e aí a partir daí o legislador age na emoção. Vamos criar uma legislação, coloca um crime com uma pena altíssima, uma pena desproporcional, e essa questão da desproporcionalidade na seara penal, doutor, eu acho muito importante falar, porque realmente, se a gente for pegar ali Carnadicma, né, como chamou agora, né, o artigo 154A, com essa alteração, eu diria que o crime de vazão de dispositivo informático, ele pode, tendo umas qualificadoras, umas casas de aumento, ele pode passar o crime de homicídio. Sim, claro. O crime, doutora, de peculato eletrônico, o 313A, que foi alterado pela Lei 9983 de 2000, esse crime, ele tem a pena base, eu acho que deve ser de 2 a 12. Ou seja, ele pode ficar mais grave do que o homicídio, do que a pornografia infantil, do que o estupro. Então, quer dizer, mas cadê a proporcionalidade? Então, a gente não pode deixar a emoção guiar a atuação, especialmente na seara penal. E, Capanema, me fala uma coisa. O que a gente pode fazer para melhorar isso enquanto cidadão? Eu acho que a primeira coisa, eu acho que a gente tem que ter um comportamento de cidadania digital. Né? É aquela questão, primeira coisa, é saber como se portar na internet, saber como exercer os direitos no mundo online, saber como exercer os deveres também, e saber como contactar os serviços públicos, né? Como reivindicar, como exercer os direitos democráticos. Então, eu acho muito importante isso, saber pressionar, e eu digo pressionar do ponto de vista positivo, as autoridades, os políticos, né? Então, eu acho muito importante isso. E participar do debate
público, né? Eu tenho visto muitas vezes projetos de lei ou projetos de resolução que demandam audiência pública. Então, de repente, eu acho interessante ter a atuação de grupos específicos, de repente você tem uma associação de peritos de TI que vai lá e contribui. Eu acho que as leis que dizem respeito, especialmente a cybercrimes, são leis que demandam uma atuação, uma participação, não apenas de pessoas formadas em direito, mas em pessoas formadas em TI, sociólogos, psicólogos, professores. A gente precisa ouvir a sociedade, porque eu acho que cada grupo tem um olhar que deve ser considerado e um olhar que tem, sem dúvida nenhuma, importantes feedbacks para todos nós aprendermos. Concordo com você. E eu acho que, nesse caso, as redes sociais, quanto mais a gente fala, ajuda, né? Quer dizer, se você não tem condição de chegar a uma audiência pública, ou participar de um debate, ou visualizar um projeto de lei, se acontece com a pessoa, muitas vezes a pessoa fica envergonhada de falar. Eu acho que Sim. não. Eu acho que a pessoa tem que jogar mesmo, entendeu? Jogar, ó, tô sendo vítima disso, 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 disso. A única coisa que eu vejo é quando é pedido de dinheiro. Olha, gente, ó, eu não tô pedindo dinheiro para ninguém. Por favor, não sei o quê. Não, não é só isso. E Sim. outra coisa, a escola, ela também tem que ter algum tipo de responsabilidade em educar essas crianças, porque muitas vezes os pais trabalham o dia inteiro e dão o mau exemplo, aspas, porque eles são literalmente digitais, né? Trabalham o tempo todo no computador e a criança visualiza aquilo como normal, estar Exato. no computador, e causa danos, inclusive à visão e outros mais, né? Até na medicina a gente tem problema com adolescentes e crianças por causa disso, né? Exatamente. Eu acho importante, doutora, é aquela coisa, o exemplo é que arrasta, né? Mais do que necessariamente qualquer tipo de ensino, né, de fala dos pais, é importante dar exemplo, né? Então, pais que não ficam o tempo todo no celular, pais que não ficam tirando foto de tudo o tempo todo. Então, eu acho importante ter esse cuidado. E a escola, como é que você vê a posição dela? Doutora, eu tenho feito um trabalho com as escolas, especialmente as escolas da Barra, no sentido de procurar educar os pais, educar responsáveis e os professores a respeito de uma cidadania digital. A gente tem agora, recentemente, uma lei do Programa Nacional de Educação Digital, né, que ele busca trazer também para as escolas, né, um estudo de proteção de dados, cidadania digital. Proteção de dados fazendo parte da cidadania digital. Então, eu acho importante a gente capacitar os jovens, as crianças e adolescentes, comportamento seguro e comportamento de proteção dos seus dados. Eu acho que é muito importante que os jovens, independentemente do que eles planejam para o futuro, ter uma ideia de segurança digital e ter uma ideia de como exercer a sua cidadania no mundo digital. Tem uma pessoa aqui falando que eu concordo muito, é responsabilizar as empresas desenvolvedoras desses aplicativos para que venham desenvolver mecanismos mais eficazes de segurança. Sim, eu acho importante, doutora, e eu vejo também o seguinte, isso que falaram é muito importante. Eu vejo, por exemplo, que as redes sociais, elas são feitas para capturar a nossa atenção. Tem até um livro sobre isso, né? Mercadores de atenção. Porque eles querem que a gente fique a maior quantidade possível de tempo preso nela. Isso, para um adulto, já é lesivo. Imagina para uma criança e para um adolescente. Ele não vai conseguir estudar, não vai conseguir ter atenção, dedicação. E perceba, o Instagram, por exemplo, ele é todo feito assim. Você, quando passa a sua timeline, ela não chega no fim. Você fica rodando. Você perde a noção de tempo, de espaço, né, de tudo, porque ele quer que você fique preso tal qual num cassino. Então, isso é feito deliberadamente. Eles sabem o que eles estão fazendo. Eles querem que a gente fique preso. Eu concordo. Por exemplo, eu tinha, né, o hábito, até para sempre estar disponível para os meus clientes,
em entrar de manhã cedo, à tarde e à noite. Agora eu já regulamentei horários, entendeu? Perfeito. Porque simplesmente um dia eu olhei, eu levei 1h30 respondendo o zap e olhando e-mail. Não é insuportável. É importante, doutor, a gente ter horário de trabalho, porque é aquele negócio, a internet traz para a gente facilidade, mas essas facilidades não podem tirar a nossa vida, né? A nossa individualidade, o nosso espaço de personalidade, porque senão a gente fica o tempo todo trabalhando. É aquele negócio. Eu passei a ter uma situação de. Eu desligo meu celular a determinada hora. Quem quiser falar comigo, fala no dia seguinte, ou manda e-mail. Ninguém vai morrer por causa disso. Ninguém vai morrer porque não conseguir falar comigo às 2 da manhã ou 1 da manhã. Eu respondo no dia seguinte. Eu também Então, estou isso também, fazendo isso. doutora. Porque é uma questão, a gente tem que ter saúde, né, Capanema? Sim, sim. Principalmente saúde É, mental. Exatamente. Tô um negócio. O médico, por exemplo, ele dá plantão e depois ele fica 2 dias em casa, né? É um exemplo. E a Sim, gente não, se a gente deixar, não tem tempo nem hora. sim. Exatamente isso. O Ricardo Gato está falando aqui de privacidade. É, sim, é uma questão de privacidade, Sim, né? A gente sim. tem que ter a nossa privacidade. A gente precisa saber dar valor a isso, né? A gente precisa ver que, muito embora a rede social ela exija algum tipo de exposição, essa exposição não pode comprometer a nossa intimidade. Então a gente precisa ter um espaço para intimidade. Então eu recomendo, nunca poste foto da sua casa, do interior da sua casa, da sua família em momentos, em locais de intimidade, né? Às vezes os pais colocam foto dos filhos dormindo no quarto. Eu acho que a gente tem que preservar aquilo que é mais importante. A intimidade não está fora de moda. As pessoas, os donos das big techs querem que a gente pense que a intimidade está fora de moda, mas não. Inclusive, uma coisa que eu geralmente falo é que eu percebi que seria, não sei, uma forma de defesa. As pessoas têm muita mania de postar, por exemplo, está em tal lugar. Parece uma doença, tem que postar que está naquele lugar, tal hora. Não, Sim, faça as fotos, faça o vídeo, poste em outro momento. Por que tem que ser eu, naquele exatamente. momento? Eu costumo fazer isso também. Excelente ideia, Eu excelente ideia. não coloco na hora de hipótese nenhuma. Se eu vou a um evento, eu não ponho direto, ou enfim. Eu acho que é uma forma também de você ter um pouquinho de segurança, né? Porque Preservar a sua segurança. a pessoa que está ali tá vendo, tá em tal lugar. Por Isso exemplo, você faz facilita os uma cálculos, né? viagem. Exemplo, você faz uma viagem. A sua casa, se você posta que está viajando, a sua casa está correndo risco. Exatamente. Então, faça a sua viagem. Quando você voltar, aí você coloca nas redes. Posta tudo, né? Não é questão de, eu estou aqui contra quem gosta de botar, que lindo, olha, eu estou aqui, papapá. Só que eu estou aqui, papapá. Infelizmente, hoje em dia, por mais câmeras que você tenha no seu prédio, no seu condomínio, tá muito difícil, entendeu? Tem Uber entrando que não é Uber, que é criminoso. É verdade. Então, porque, e muitos até entram sabendo que a pessoa não está lá. Com certeza, porque a própria pessoa ela já revelou isso. Exatamente. E é o tal negócio. A gente confia nos porteiros até certo ponto, né, Capanema? Não pode, né? Confiar tanto assim, né? Não, não dá para confiar totalmente. A gente nunca sabe qual é o tipo de proposta que vai receber. E, Exatamente. e a gente, às vezes, põe uma pessoa dentro de casa, eu, pelo menos, faço isso. Eu levanto toda a ficha criminal. Certíssimo. Agora, muitas vezes a pessoa, naquele momento, não tem nada. Vai ter É, amanhã, é, porque não foi pego antes. Então, todo cuidado é pouco, né? exatamente. É preciso muito cuidado. E até no
por exemplo, tem gente que posta o escritório, endereço. Eu não faço nada Não faça disso. isso. Não faça isso. Hipótese nenhuma. Não faço. Eu, A gente precisa preservar. assim, acho que eu até entendo que as pessoas queiram fazer uma divulgação, mas a gente tem até no nosso código de ética que isso não é legal, né? Sim, sim. Não é uma norma legal. Mas tem muitos colegas que postam o escritório inteiro, se está tendo algum evento, ou o escritório fez uma reforma. Então, quem está ali de olho, fez uma reforma, está mostrando o escritório inteiro, é aquele escritório, pô, a pessoa tem dinheiro. Então, isso é muito perigoso. Sim. É preciso ter muito cuidado. E quando você posta, por exemplo, independente da profissão, eu faço isso, aquilo e aquilo, telefone e endereço. Gente, não. Se, por exemplo, se é no Instagram, a pessoa vai no direct. Sim. Se é no Facebook, manda pelo Messenger, se quer falar com você, até para você saber, né? Exatamente. E também ter muito cuidado com quem você aceita nas redes. Sim, sim. Precisa ter muito cuidado com as pessoas, né, que aparentemente são, parece às vezes boa pessoa, mas você às vezes pode ser um fake. Tem que tomar cuidado. Não, eu falo até mais. A pessoa pode ter um desvio de caráter. Sim. Ela pode ter um transtorno psíquico. Ela pode ter uma bipolaridade. Sim. Ela pode simplesmente cismar com você, que a gente fala que é o stalking, né? Exatamente. Que pode ser um desconhecido, cismou com você. Do Exatamente. nada. Aquela pessoa é doente. Absurdo. Né? Absurdo. Tem essas situações, a gente tem que tomar cuidado, tem que pesquisar bem, tem que investigar. E o que você falaria para... peraí, tem mais alguma coisa aqui que eu não estou conseguindo ver. E até quem você atende, falou Ricardo. Sim, até que você atende, profissionalmente, né? Sim. É isso que eu estava tentando visualizar aqui. Bom, eu tenho visto também uma questão que eu não sei se caberia ainda, mas vem a minha preocupação. A gente sempre teve, nos Estados Unidos, um problema muito sério com crianças, adolescentes, né? Que entram na escola e saem atirando, e são pessoas doentes, né? Sim, e agora está acontecendo aqui no Brasil. É incrível, né? A gente começou a imitar esse pessoal, né? O brasileiro começou a imitar esse pessoal, e é muito triste, né? Porque realmente são comportamentos que, eu não vou dizer que é culpa da internet, né? Porque é muito complicado você atribuir culpa a um elemento, a uma entidade específica. Mas, sem dúvida nenhuma, talvez a internet ela potencializa os nossos desejos, né? Eu acho que a internet talvez seja isso. A internet ela tem a capacidade de potencializar o que a gente quer. A gente quer coisa ruim. Exatamente. Então, acontece que essas pessoas acabam se reunindo em lugares, né, da internet complicados e isso acaba, digamos assim, incentivando, né, ou então permitir que amadureça esses sentimentos de ódio, porque muita coisa, às vezes, de ódio, de rejeição, de tristeza, de inveja, que isso tudo vira ódio. E que tudo É verdade. pode ser evitado. Com certeza. Bom, quanto aos aplicativos que a Lúcia Fontenelle perguntou, você já respondeu. Com quantas pessoas a gente está na live, Thaís? Não está me ouvindo, mas eu acho que já chegou a 580, por aí. É isso aí. Bom, eu gostaria que você desse assim um recado para a gente finalizar, porque infelizmente nosso tempo de Instagram não é grande. Doutora, eu quero agradecer aqui o convite, o gentil convite. Fico muito feliz em poder participar. Eu fico disponível
para outros bate-papos. Eu queria convidá-los para um evento que eu estou organizando lá no Centro Cultural da Distrito Federal. A gente vai ser dia 7 e 14 de dezembro, um festival de cinema gratuito, onde a gente vai exibir 2 filmes sobre essa temática de direito, tecnologia, inovação. No dia 7, a gente vai exibir um filme sobre o Pirate Bay, aquele site de pirataria famoso, e esse documentário ele mostra o processo judicial do Pirate Bay. Dia 14, a gente vai ter um filme que vai analisar a cultura do remix, né, de músicas que são criadas a partir de outras músicas, se isso violaria direitos autorais. Então, tudo isso, depois a gente vai ter debates com diretores de cinema, de atores. Vai ser bem legal e estão todos convidados. Ah, ótimo. Depois me manda por zap. Mando sim, doutora. Obrigado. Estarei presente. Opa, que honra. Capanema, a gente só tem a agradecer. Você é uma pessoa extremamente ocupada e ter nos dado esse tempo para a gente poder abordar um tema, e com certeza eu ano que vem estou te chamando de novo, porque a gente já está quase fechando o ano, né? Porque quanto mais a gente falar, tem que bater nessa tecla, como se eu bato no feminicídio, no assédio, que começa no assédio psicológico, na questão da pedofilia, que eu tenho uma amiga que combate diariamente, que é a delegada Paula Mari, e faz um trabalho espetacular, mas a gente tem que ter outros, né? Exatamente. Então, é um trabalho conjunto. Exatamente, é um trabalho em conjunto. É um trabalho talvez de formiguinha, sim, mas que a gente tem que dar uma certa pressão, porque é um desespero. A pessoa ela se sente lesada, ela se sente incapacitada, né? Aquilo que eu te falei, a pessoa só fala, eu não estou pedindo dinheiro. Não, se você estiver me ouvindo e estiver sofrendo algum tipo de tudo que a gente narrou aqui, coloque nas suas redes sociais, para que seus amigos também saibam que você está tendo esse problema. Quanto mais divulgação, melhor. Exato. Exatamente. Então eu agradeço mais uma vez. Obrigado, doutora. Foi um prazer. Tá? Não esquece de mandar o zap do dia 7 e 14, né? 7 e 14 de dezembro. São 2 quintas-feiras. Tá, com certeza eu estarei presente. Obrigado, doutor. Obrigado. Obrigada, querido. Uma boa noite para você. Boa noite. E eu acho que, com certeza, muita gente aqui aprendeu e você foi espetacular. Obrigado. Aliás, você é espetacular. Não, obrigado. Nós não programamos as perguntas, foi tudo assim, sem treino. Obrigado, foi um prazer. Eu falei, o bacana é isso, é o bate-papo, é o que vem vindo, né? Porque são tantas questões, outras que a gente nem dá tempo de abordar agora, né? Mas numa próxima a gente vai abordar. É um prazer. Tá bom? Uma boa noite. Boa noite a todos. Agradeço a todos que entraram. Boa noite. Boa noite.